paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Mais uma aulinha da Escola Bíblica Dominical. Nossa aulinha de hoje é a número 5. Ó, que vamos falar do amigo de Deus do Antigo Testamento. Hoje iremos falar sobre Moisés. Que ele, aqui diz, ó, o amigo líder. Então, já tivemos uma boa dica. Moisés, ele é um líder. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Primeiro vamos falar com o Papai do Céu. Vamos apresentar quem, crianças? Mamãe, papai, titia, tio, vovó, nosso país, nossos amigos, conhecidos e vizinhos. Então, feche seu olhinho, até a hora que você ora e lembrem sempre, Papai do Céu ouve a sua oração. Então, fale com o Papai do Céu. Vamos lá? Senhor meu Deus, obrigada pela rica oportunidade que tu tem me dado de estar aqui falando contigo e apresentar, Senhor, a vida de cada uma dessas crianças, os seus pais, os seus vizinhos, os seus conhecidos. Senhor, vai de encontro a cada uma das pessoas que se encontram enferma, pois tu és o Deus que cura, o Deus que liberta. Senhor, vai de encontro a cada médico, cada profissional da área da saúde, cada professor. Senhor, que o Senhor venha dar eles a estratégia para que eles venham descobrir a cura para esta grande enfermidade. E o teu nome seja glorificado todos os dias em nossas vidas. Amém, crianças? Então já descobrimos que vamos falar sobre quem hoje? Moisés. Isso! Mas antes da gente começar a nossa historinha, vamos falar o nosso textuário? Vamos? Diz assim o nosso textuário. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Que está em Salmos 18, versículo 32. Agora a gente vai falar assim, ó. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Salmos 18, versículo 32. Então quer dizer que Papai do Céu, aonde você ir, aonde você andar, aonde você pensar em ir, Ele está o tempo todo ao nosso lado. Então, crianças, a nossa historinha de hoje iremos falar sobre quem? Moisés. Quem lembra dessa história de Moisés? A história de Moisés já começa de quando ele era assim, ó, um bebê. Estão lembradas? Aqui está. Crianças, aqui é a família de Moisés. Aqui nós temos a sua mãe Joquebede, o seu papai Arão, a sua irmã Miriam e o seu irmão Arão. Então, olha que família linda que temos aqui. Porém, eles moravam, sabe onde, crianças? No Egito. E lá, Faraó, o rei, decretou que todos os meninos nascidos deveriam ser mortos. Tia, mas por quê? Como assim, amor? Matar as crianças? Sim, matar os bebês. Homem, porque naquela época
o povo estava em crescimento, então estava se formando uma nova geração. Então, como o rei ficou com medo, ele ordenou que as crianças nascidas deveriam morrer. Porém, crianças, a sua mãe, Joquebede, que tinha muito amor, muito carinho pelo seu filho, falou: não posso permitir que meu filho venha a morrer. Então, crianças, a mãe, durante 3 meses, conseguiu guardar e esconder Moisés. Porém, chegou um tempo que ele já estava grande, então não tinha como esconder mais Moisés. A mãe dele pensou assim: então eu vou fazer um cesto. Ela preparou um cesto bem protegido e a sua irmã Miriam o levou até o rio. Tá vendo Moisés, crianças? Dentro do cestinho, a irmã dele que levou ele, colocou ele num cestinho assim, nas águas, e o soltou. Crianças, isso era uma estratégia. De quem? De Papai do Céu. Porque através disso aqui, grandes coisas iriam fazer Moisés. Crianças, após isso acontecer, a irmã de Moisés, Miriam, ela foi olhando para onde aquele cestinho ia, ali navegando nas águas. Imagina só, naquelas águas tinha uns bichinhos, tinha cobra, podia acontecer. Mas Moisés ali naquele cestinho, ele estava protegido. Por quem? Por Deus, porque Deus protege. Então, naquele momento estava ali o cestinho, a filha de Faraó estava se banhando, tomando banho no rio. Quando então ela avistou aquele cestinho com aquele bebê lindo dentro, e ela, naquele momento, ela o pegou e disse: eu vou criá-lo como meu filho. Crianças, a Miriam viu tudo. Naquele momento, ela falou: eu conheço uma mulher que pode ser a mãe de leite. Então, crianças, a própria mãe, Joquebede, voltou a amamentar o seu filho, voltou a cuidar dele até um certo tempo. Quando ele já não precisava mais de ser amamentado, Moisés foi para onde? Morar no palácio. Lá, crianças, no palácio, Moisés vivia como todos os outros filhos, todas as outras crianças ali do palácio. Então, Moisés, crianças, ele tinha tudo que precisava ali no palácio. Tudo, riqueza, boa roupa. Moisés virou um homem como eles, muito bem educado. Ele estudou, ele se capacitou como todos aqueles jovens que viviam no palácio. Porém, crianças, Moisés sabia que ele não fazia parte daquela família do rei Faraó. Ele fazia parte de quem? Do povo de Deus. Então, no momento que Moisés ia andando, vendo todo ali o Egito, ele viu uma situação que o deixou muito triste. Por quê? O povo de Deus lá no Egito, eles eram o quê? Eles eram, sabe o quê? Escravos. Eles trabalhavam muito. Então, toda a família de Moisés era escrava. Então, crianças, naquele momento que Moisés viu um soldado
de Faraó, fazendo o quê? Maltratando aquelas pessoas que estavam ali escravas, ele ficou muito furioso. Então veio acontecer um incidente muito sério. O que aconteceu? Moisés acabou tirando o quê? A vida daquele homem que estava maltratando o seu povo, as pessoas da sua família. Então, criança, Moisés saiu dali do Egito fugindo do quê? Se ele ficasse, ele teria uma pena muito grave, devido que ele tirou a vida de uma pessoa. Então, crianças, Moisés fugiu para a cidade chamada Midian. Então, crianças, lá na cidade de Midian, Moisés conheceu uma família, a qual casou, tornou-se um pastor, um homem que cuidava de ovelhas, crianças. Porém, ele sabia de onde ele pertencia, de que família ele pertencia. Então, Moisés sabia, continuou vivendo, cuidando das suas ovelhas, fazendo com que prosperasse naquela terra. Mas, Papai do céu, que lá do céu ele ouvia o seu povo clamando socorro, pedindo ajuda, porque lá no Egito, crianças, o povo de Deus sofria demais. Eles eram escravos, eles eram os escravizados. Então, tudo quem fazia era o povo de Deus. Então, Papai do céu, vendo o clamor de todo aquele povo, ouviu. Então, Papai do céu foi de encontro a Moisés, porque o plano de Deus já havia sido todo traçado, desde que Papai do céu fez Moisés ir morar aonde? Na casa de Faraó, ser um homem culto como eles. Então, crianças, naquele momento, Papai do céu foi de encontro a Moisés, enquanto ele estava lá no campo, cuidando das suas ovelhas. Crianças, Moisés foi chegando pertinho de uma árvore e ele ouviu uma voz o chamando. Moisés, ele olhou do lado, olhou do outro e não via ninguém. Porém, quando o Papai do céu fala conosco, nós sabemos que é Ele. Moisés sentiu medo? Sentiu. Porém, crianças, Moisés disse assim: Papai do céu disse a Moisés: eu estarei com você. O Papai do céu disse a Moisés que estava ouvindo o pedido de socorro do seu povo. Aonde estava o povo de Deus? No Egito, sendo escravos do Faraó. O Papai do céu queria que Moisés retornasse até o Egito, crianças. Moisés ouviu isso e ficou assustado. Mas como eu posso voltar no Egito? Lá algo ruim aconteceu. E quem sou eu para ir até lá? Não é? Depois do que aconteceu, ele ficou morrendo de medo de ir. Porém, o Papai do céu disse a Moisés: eu estarei com você a cada minuto. Crianças, ele ouviu. Nesse momento,
Olha o que aconteceu com a árvore. A sarça pegava fogo. E uma coisa interessante, sabe a planta? Ela não morria, porque o fogo que estava queimando era o fogo de Deus. O fogo de Deus, ele não machuca, ele não destrói. Ele renova as forças. Então, Moisés teve mais ainda certeza que Deus estaria com ele. Crianças, neste momento, Moisés, ainda com medo, disse: Senhor, eu não sei o que falar, como fazer? Quem sou eu para ir até lá? Crianças, porém, Deus disse a ele: eu usarei a sua boca para falar. Eu quero que você faça assim. Então Papai do Céu disse a Moisés: segure a cauda desta cobra. Papai do Céu segurou. Moisés, morrendo de medo, porém ele segurou a cauda da cobra. Quando ele segurou, a cauda virou o quê? Um cajado. Então Deus falou para Moisés que ele deveria fazer isso: pegar o cajado, jogá-lo no chão, e esse cajado viraria o quê? Um monte de serpentes. Então seria o quê? Mais uma prova que ele era enviado por Deus para aquilo que ele deveria fazer. E o faraó deveria ouvir aquilo que Moisés iria falar a ele. Crianças, Moisés fez o que o Senhor assim o pediu. Ele foi até o Egito. Chegando lá, Moisés, crianças, falou para o faraó que ele deveria deixar que o seu povo fosse embora, que o faraó deveria soltar aqueles escravos que ali já haviam trabalhado durante muitos e muitos anos, que aqueles escravos eram o povo de Deus, que o povo de Deus deveria ser o que? Liberto, e lhe dar liberdade. Porém, Faraó ficou bravo. Faraó disse: eu libertar o povo que constrói as minhas cidades, que servem a todos que aqui estão? Não. Então, crianças, Deus disse a Moisés: então eu mandarei que venha sobre o Egito 10 pragas, crianças. Essas 10 pragas foram elas: a primeira foi o rio Nilo, por onde Moisés navegou ali até chegar à filha de Faraó, virou sangue. Crianças, mesmo assim, Faraó disse: pode esquecer, Moisés, não libertarei o seu povo. Eles continuarão a me servir, a fazer tudo o que eles já faziam. E aí, Faraó multiplicava mais ainda a carga de trabalho daquele povo de Deus. Em seguida, Deus mandou a segunda praga, rãs, criança. As rãs tomou conta de todo o Egito. Porém, o Faraó, mesmo assim, falou: pode esquecer, este povo continuará aqui como meus escravos. E então seguiu a terceira praga, piolhos. Gente, para todos os povos tinha piolho em suas cabeças. Os seus animais, crianças, já imaginou? Cachorro, piolho para todo mundo. O povo vivia assim, ó, tudo coçando a cabeça e se coçando. Por quê? Os piolhos fazem todo mundo se coçar. Crianças, a quarta praga foi moscas. Gente, uma mosca só já nos incomoda.
Imagine para tudo que é canto você olhar ter mosca. Meu Deus, foi a quarta praga. A quinta praga, crianças, foi morte dos rebanhos. Os animais começaram a morrer. Então, crianças, mesmo assim, Faraó não desistiu. Ali continuou firme, dizendo: o povo de Deus continuará sendo os meus escravos. Então, Deus mandou a sexta praga, que foi sarna, feridas, sabe assim, ó, feridas pelo corpo de todos eles. Porém, Faraó, mais uma vez, de coração duro e cada dia com mais raiva, mais rancor: não vou libertar este povo. Veio a praga do gafanhoto. Depois, a nona praga, que foi as trevas, escuridão. O céu, que normalmente é um sol lindo, virou apenas aquela escuridão, crianças. Então, Faraó já estava, imagina só, pensando assim: esse povo de Deus, gente, quanta coisa ruim esse povo me trouxe. Mesmo assim, ele não libertou. Só na décima praga, que foi a morte de todos os primogênitos. Criança, o que é primogênito? Quem lembra? A nossa aula passada falamos sobre isso. Primogênito é o primeiro filho. Imagina só. Quem nessa que ali o Senhor mandou foi todo feito o que Deus ordenou. A casa a qual tivesse passado sangue nas ombreiras da porta, ali a morte não chegaria. Mas quem sabia disso? O povo de Deus. E os filhos de todos ali do Egito, aquelas crianças todas vieram a morrer. Aí, crianças, Faraó resolveu libertar todo o povo de Deus. No momento que ele viu seu filho ali morto, ele disse: tirem todos esses povos daqui do Egito. Os portões se abriram e todo o povo de Deus, que estavam ali todos já preparados para sair daquela terra a qual eles eram escravos, naquele momento eles foram libertos. Através de quem, crianças? De um homem usado por Deus, que ele era um líder. Moisés era um líder. Então ele liderou aquela saída de todo o povo de Deus do Egito para a cidade, o local prometido por Deus, para todos eles viver. Então, crianças, o povo de Deus foi liberto. Olha, mas qual foi o começo? Moisés, um bebê. Ali já tinha a promessa e tudo preparado por Deus para ele ser o líder libertador do povo de Deus. O povo que vivia cativo, preso, viviam como escravos, só trabalhavam e fazia cada vez mais Faraó ser mais e mais rico, foi liberto através da vida de um homem que confiou no Senhor e deixou ser usado por Deus. Porque quem dá força é Deus, quem protege é Deus. Então, nesse momento que ele teve tudo isso, Deus usou ele para que fosse toda uma nação liberta. E ele foi o grande líder Moisés, que libertou o povo de Deus do Egito. Então, crianças, o que nós
aprendemos. E essa liberdade, como aqui na imagem mesmo mostra, principal foi quando o povo de Deus se viu atrás dele, o deserto e à frente deles um grande rio que eles deveriam atravessar. E o que foi que esse líder fez? Foi falar com o Papai do Céu e Papai do Céu o instruiu o que fazer para continuar a caminhada seguindo para o caminho para o local que Deus havia preparado para toda aquela nação. Então, Deus usando a vida de Moisés. Moisés tocou com seu cajado, que foi Deus quem deu a ele, tocou ali e o mar, as águas se abriu e o povo de Deus todo passou por aquelas águas. Aonde era água, virou terra e todos os povos, o povo de Deus passou por meio dela e ninguém, crianças, ficou para trás. Porém, que havia muitos dos faraó, dos seus amigos que vinham ali para tentar matar o povo de Deus quando havia saído do Egito. O mar se fechou. Alguns deles vieram a perecer, pois o povo de Deus, do outro lado, na outra margem, estavam todos salvos, porque o líder Moisés os direcionou para onde ir e como chegar ao local prometido por Deus. Crianças, o que nós aprendemos hoje foi que o Papai do Céu só chamou Moisés quando ele se colocou na direção da sarça, quando ele foi em direção àquela árvore. E lá, aquela árvore, o que aconteceu? Ela pegou fogo. Porém, esse fogo não era um fogo consumidor que fez aquela árvore morrer. Não, aquela árvore continuou viva, porém ela pegava fogo. E o fogo é o quê? É o símbolo do Senhor. O Senhor é o Deus que faz isso. Então, crianças, Papai do Céu trabalha de forma parecida conosco, pois nós voltamos para a palavra, nos direcionamos aos pés do Senhor. Quando nós lermos a Bíblia, esse é o caminho. Deus também age assim. Colocamos o nosso coração para buscar e servir a quem? A Deus. E nós colocamos à sua disposição. Você que tem o desejo de pregar, de louvar ao Senhor, o primeiro passo é o quê? Se colocar à disposição de Deus. Buscar Ele como? O conhecendo, fazendo o que vocês estão fazendo neste momento, que é ouvindo a sua palavra. Conhecendo o que Deus fazia na vida dos seus amigos de antigamente. Esse já está sendo um passo para você achar cada dia mais a presença de Deus na sua vida. E Deus nos chama pelo nosso nome. Então, quando Deus vai falar com você, fala o seu nome, fala o meu nome. E aí nós temos certeza que Deus está falando comigo e com vocês. E nos levanta com o quê? Autoridade. Como Moisés disse mesmo, Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou chegar até eles e vou falar o quê? Papai do Céu falou para Moisés o que falar, o que fazer. Então, quer dizer o quê? Que Deus nos capacita
Não é nós que já somos capacitados, não. A tia aprende diariamente o que fazer da melhor forma, conforme eu querer e a vontade do Senhor. E o nosso falar e trabalhar em nossas vidas, Deus é quem nos dá. Deus nunca nos abandona, nem por um segundo. Então, passe o que passar, Papai do Céu está ao nosso lado, nos capacitando a cada momento, crianças. Então, nesse momento, já lemos a nossa historinha, já entendemos o que o Papai do Céu quer falar conosco. Agora nós iremos fazer o quê? Essa é uma parte que a tia ama fazer. O que nós vamos fazer? Glorificar a Deus. Então vamos glorificar a Deus, crianças? Vamos? Então devemos andar sempre no caminho do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo mais uma aula, Escola Bíblica Dominical. Crianças, sempre andem pelo caminho do Senhor. E não esqueça, Ele nos dá força e nos protege aonde quer que eu ou você ande, sempre está ao nosso lado. Crianças, muitos e muitos beijos e fiquem na paz do Senhor. Até a nossa próxima aula, número 6. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos, agradecendo por mais uma aula. Vamos lá? Feche o seu olhinho. Senhor, obrigada por ouvir a Tua palavra e saber, Pai, que por onde quer que eu vá, por onde quer que eu ande, com quem eu falar, Senhor, eu sei que Tu estás ao meu lado, me mostrando o caminho. Senhor, mostre o caminho para cada uma dessas crianças, os seus familiares, livre e os guarda. Prepara, Senhor, mais uma semana cheia da Tua presença.